O fim do Bitcoin? Mais uma vez, se você abriu o noticiário financeiro ou o seu feed no Twitter nos últimos dias, muito provavelmente você foi bombardeado por manchetes apocalípticas. A mídia tradicional está em festa gritando que mais de 730 bilhões de dólares sumiram do mercado cripto e que o castelo de cartas finalmente desmoronou. Mas como analista, eu aprendi uma regra fundamental ao longo dos ciclos. O pânico do investidor do varejo é quase sempre a cortina de fumaça perfeita para o movimento dos grandes players, os investidores institucionais. E eu vou te provar, usando dados on-chain e relatórios financeiros, que esse sumiço dos 730 bilhões de dólares não é exatamente o que estão te contando por aí. Esse dinheiro não evaporou, ele apenas mudou de mãos. Eu sou o Matheus e nesse vídeo nós vamos abrir a caixa preta do mercado e desmontar a narrativa do final do Bitcoin. Fica comigo até o final, porque hoje você vai entender o que realmente as baleias fazem no comportamento de mercado durante os ciclos de baixa. Primeiro, nós precisamos entender a matemática básica que a mídia ignora, do propósito de gerar cliques. O que significa na prática quando dizem que 730 bilhões na verdade sumiram do mercado. Isso se refere ao market cap ou o valor total de mercado. No final de janeiro, vimos o Bitcoin sair da região dos 90 mil dólares, quando o preço corrige para a casa dos 70 mil dólares e o valor total despenca drasticamente. Mas você precisa prestar atenção em uma coisa: isso não necessariamente significa que os 700 mil dólares deixaram de existir. O valor de mercado é apenas o preço entre a última negociação multiplicado pelo número de moedas em circulação. Se um grande fundo vende 1 bilhão de dólares a mercado em um momento de baixa liquidez, o preço cai. O valor de mercado despenca e centenas de bilhões de dólares são drenados do mercado. Mas na verdade, o dinheiro real que saiu do sistema foi apenas aquele 1 bilhão de dólares negociados. E o resto é perca não realizada, o que chamamos no mercado financeiro de dinheiro de papel. O que realmente aconteceu nas últimas semanas não foi uma fuga massiva do Bitcoin, mas sim uma limpeza de alavancagem. O mercado estava eufórico, investidores e pessoa física estavam operando seu dinheiro com dinheiro emprestado das corretoras, apostando que o Bitcoin romperia a barreira dos 150 mil dólares em linha reta. Mas aí, quando o preço corrige 5, 10, 15%, essas posições alavancadas desses investidores que estavam tomando dinheiro emprestado acabam sendo alavancados, forçando assim uma mar de liquidações que faz com que o preço sangre cada vez mais. É uma espécie de efeito cascata no mercado que acontece quando nós temos níveis de euforias tão altos. Então, enquanto o investidor comum vende as suas moedas no prejuízo, apavorado com o fim do Bitcoin, o que os dados nos mostram sobre os gigantes, nós vamos entender exatamente agora. A Strategy, antigamente chamada de MicroStrategy, do Michael Saylor, por exemplo, continua sua estratégia implacável de acumulação. Recentemente, eles compraram mais de 20 mil bitcoins, cerca de 1 bilhão de dólares negociados nessa estratégia, comprando a queda enquanto os investidores do varejo estavam vendendo. Existe um detalhe contábil que assustou muita gente e gerou manchetes terríveis recentemente. A Metaplanet, a gigante japonesa que mudou para o padrão Bitcoin, reportou uma perca de mais de 680 milhões de dólares. A mídia foi a loucura, mas o que ninguém te explica é que isso é o que chamamos de impermanent loss, uma perca contábil sobre a desvalorização do balanço de um ativo. Isso não afeta absolutamente nada o fluxo de caixa da empresa. Eles não perderam um único satoshi, apenas tiveram que fazer um reajuste no balanço. Além disso, o capital não está fugindo do ecossistema cripto, ele está apenas rotacionando. O mercado de treasuries americanas tokenizadas, nos famosos RWAs, acabou de ultrapassar a marca de mais de 10 bilhões de dólares. O dinheiro inteligente está estacionando em rendimentos seguros dentro da própria blockchain, aguardando o momento exato para voltar a comprar Bitcoin e outros criptoativos com força. E aqui, nós não precisamos apenas falar sobre o Bitcoin. Vamos olhar também um pouquinho para o Ethereum. A Bitmining, recentemente, adicionou mais de 40 mil Ethereums ao seu caixa, elevando a sua tesouraria para mais de 12 bilhões de dólares. Eles agora controlam cerca de 3,5% de todo o suprimento de Ethereum. Você acha mesmo que as instituições desse calibre estariam comprando bilhões se o mercado estivesse realmente acabando? A resposta está na estrutura macroeconômica. Analistas apontam que, recentemente, o Bitcoin e o Ethereum estão se preparando para um movimento de catch-up, ou seja, correr atrás do prejuízo. Assim que o rally de commodities tradicional, como ouro, prata e aí recentemente o petróleo começar a esfriar, o capital global é cíclico. Ele flui através de proteção para ativos de risco assim que a poeira baixa. O próximo grande movimento de alta não virá de um hype de varejo. Ele depende de 3 fatores que monitoramos diariamente por aqui. O primeiro é o fluxo dos ETFs, o comportamento dos detentores de curto prazo, que estão sempre se mexendo, comprando e vendendo Bitcoin. Também a estabilização da macroeconomia,
Com Bitcoin se segurando ali na região dos 70 mil dólares, estamos vendo a formação de um grande suporte de curto prazo. Pense nisso como o que era topo absoluto no ciclo passado agora começa a se tornar um chão de total força. Para concluir, esses 730 bilhões de dólares não sumiram do mercado. Eles representam a reprecificação de um mercado que precisava respirar e desalavancar. Então, o fim do Bitcoin já foi decretado centenas de vezes pela mídia tradicional desde a sua criação. Em todas as vezes, quem apostou contra a matemática, a descentralização e a escassez absoluta, perdeu dinheiro. Se você quer absorver e prosperar neste mercado, você precisa parar de reagir a manchetes feitas para te assustar e começar a ler os dados. E para isso, o nosso canal existe. Aqui na Criptograma, você vai encontrar sempre análises que te ajudam a enxergar a verdade, além do pânico criado pela mídia tradicional para fazer com que você aí venda os seus bitcoins. Então, se esse conteúdo de alguma forma te ajudou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdos, porque nós temos vídeos e lives diárias que ajudam os investidores a tomar decisões sábias no mercado cripto.